Olá pessoal, tudo bem? Será que é possível a gente tratar de sílabas, consciência fonológica, dentro de uma perspectiva, de uma concepção construtivista? Muito bem. Eu quero tratar um pouquinho com vocês hoje aqui uma questão que talvez possa ajudar vocês, professores alfabetizadores, principalmente, professores de educação infantil também, que trabalham com as crianças um pouquinho maiores, pensar um pouquinho sobre algumas coisas que talvez estejam meio, duras de se identificar dentro da ideia do que a gente chama de concepção construtivista e métodos fônico, global, essas coisas aí que a gente já teve muito na história da alfabetização aqui no Brasil. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que essa ideia de consciência fonológica, ela pode, né, ser trabalhada de certa forma dentro de uma concepção que a gente considera construtivista. Eu diria mais, eu diria que ela é necessária ser trabalhada dentro de uma concepção construtivista que pensa efetivamente na aquisição do sistema de escrita pela criança. Então, eu quero mostrar para vocês aqui, eu preparei uma apresentação e eu tirei isso um pouco, né, baseado muito no que a Magda Soares coloca para nós, então acho que é importante também vocês pesquisarem aí as produções que ela coloca, não é a única, obviamente, que traz isso para a gente, mas dentro de uma ideia onde você pode, né, tratar da questão fonológica e trazendo isso dentro de uma concepção construtivista. O construtivismo, né, como a gente costuma dizer, ele necessita de você fazer a criança pensar nos sons das palavras. Não existe alfabetização possível ou efetivamente, que dê resultado sem a gente pensar nessas condições. Então é isso que eu quero trazer para vocês aqui, para a gente pensar um pouquinho nesse processo que a criança faz, baseado nas hipóteses de escrita, baseado um pouco também ou muito, vamos dizer assim, né, nas teorias, na teoria da psicogênese da língua escrita, que a base teórica que sustenta muitas ideias sobre o que a criança pensa e como ela aprende a pensar a escrita, tá certo? Então vamos lá. Eu quero diminuir aqui, né, para a gente ir lá para a tela, para vocês ficarem vendo a tela, que eu acho que fica mais didático. Vamos lá. Muito bem. Bom, então a discussão que eu quero fazer é exatamente essa: psicogênese da língua escrita, consciência fonológica e construtivismo. O que que isso tem a ver, né? Então, eu queria que a gente pensasse um pouquinho no seguinte: o desenvolvimento psicogenético, ou seja, o que traz o trabalho da Ana Teberoski e da Emília Ferreiro para nós na psicogênese da língua escrita. Ela traz a proposta de como a criança pensa, né, até atingir a escrita que a gente chama de ortográfica. Né? Dentro dos estudos dela, na verdade, a gente trata do pré-silábico até o alfabético, mas aqui a gente deu uma espichadinha, né, icônica, garatuja e pré-silábica. Dentro dos estudos da Emília Ferreiro, todos os três tópicos aqui são consideradas escritas pré-silábicas, mas a gente precisa pensar, isso eu vou deixar talvez para um outro vídeo, que a escrita pré-silábica em si só, ela realmente tem fases bem distintas e existem diferenças muito grandes na construção dentro do período pré-silábico. Então, existem crianças que têm um conhecimento muito grande da língua e ainda são pré-silábicas, e tem crianças que têm um conhecimento bem primitivo e também são pré-silábicas dentro dessa ideia. E aí vem o silábica, né, com valor sonoro, sem valor, com valor, silábica alfabética, alfabética, e a ortográfica, que seria a escrita correta das palavras, a grafia correta das palavras, do ponto de vista da ortografia. É importante ressaltar aqui, né, como eu já disse em outros vídeos, que a criança não necessariamente passa bonitinho, assim, fase por fase, mas ela caminha, sim, nessa linha, tá certo? Bom, daí nós temos o que, né, junto com isso? E aí é que está a questão, né? A consciência fonológica, tá, e o conhecimento das letras precisam caminhar juntos, veja bem, juntos com o desenvolvimento psicogenético, né? Então a criança vai pensar,
no processo de aquisição da escrita, né? Ela vai ter a problematização aqui para ela pensar como é que ela faz a escrita. Mas para ela fazer isso, ela precisa de alguns elementos fundamentais a serem ensinados para ela. Um deles, sem sombra de dúvida nenhuma, é o conhecimento das letras. Portanto, aquilo que as professoras fazem, né, que é ensinar o alfabeto para as crianças. E daí vem a ideia de que eu não preciso necessariamente ensinar o alfabeto separando vogais de consoantes, por exemplo, nesse momento. Não faz muito sentido isso. A criança precisa ter o repertório das letras, do alfabeto, tá? E a consciência fonológica vem caminhando junto com isso. O que é essa consciência fonológica? É a diferença que tem do nome da letra para o nome, né, onde a letra é empregada, para o som onde a letra é empregada faz, né, que som ela faz, tá certo? Então isso é importante a gente pensar. Eu vou voltar nesse tema. Então, a gente tem aqui uma fase que a gente chama de pré-fonológica e a fase fonológica. Vejam, a diferença aqui é muito clara, tá? O que a gente chama de pré-fonológico aqui é a criança pré-silábica e fonológico é a criança silábica para frente. Por que isso? Porque essa é o divisor de águas, né? Enquanto a criança é pré-silábica, ela não tem ainda consciência da chamada pauta sonora, ou seja, do grafado, da relação do grafado, da grafia com o som, ok? Então, enquanto ela não sabe que cada vez que ela abre a boquinha e fala, né, morango, cada pedacinho desse emite um som e que cada pedacinho desse é grafado de uma forma específica. Então a criança não tem noção disso ainda, pré-silábica. A criança passa a fazer a grafia de cada pedaço desse som. Morango. Ainda que ela ponha uma letra aleatória para cada pedaço, mas coloque 3 letras, ou se ela colocar mais letras, mas na hora de ler ela juntar pedaços e te mostrar que para cada pedaço ela pensou 3 pedaços apenas, morango, a gente já pode dizer que ela é silábica para frente, portanto ela tem consciência fonológica já, ela tem uma fase, ela está adquirindo ainda a consciência fonológica, mas ela já está nessa fase fonológica. Mas ela ainda precisa o quê? Ela precisa entender que não basta ela marcar graficamente 3 vezes que ela abriu a boca com qualquer coisa. Ela precisa grafar isso com as letras que compõem o som correto daquilo. E aí vem, então, a segunda parte aí do trabalho dentro da fase fonológica, que é caminhar dentro da chamada consciência fonológica, certo? Então, a consciência silábica, né? A fase pré-fonológica e o conhecimento das letras. Então, ela vai começar a ter que introduzir dentro dessa fase que a gente chamou ali de fase fonológica, a partir do silábico, a consciência silábica, que é a consciência das sílabas. Tá? Então, a criança precisa começar a entender o som das sílabas aí. Tá certo? Bom, esse som das sílabas, ele precisa então ter dentro da escrita, a criança precisa perceber qual é a marcação da pauta sonora e quais são as letras que vão compor aquela sílaba, tá certo? Isso é de extrema importância para a gente, tá bom? Bom, muito bem. Caminhando, então, a partir disso, a criança começa a perceber, então, que letra ela tem que pôr e que letra que ela não pode pôr. Então, ela vai entender que ela não pode pôr qualquer letra. Isso daí a gente vai chamar de silábica com valor sonoro. Percebe isso? Então veja, é um processo que precisa ser ensinado. Junto com tudo isso, a criança está aprendendo o alfabeto, ela precisa saber o nome das letras e ela precisa saber o som que aquela letra produz dentro de uma sílaba. Porque é diferente. Então, por exemplo, a letra M, ela sabe qual é a letra M, mas na hora de escrever morango, é mo. Não tem nada a ver com M. Veja, os sons são completamente diferentes. Tá certo? Então, junto com tudo isso, vem a chamada consciência fonêmica, né? E aí, percebam que tudo isso precisa ser trabalhado junto, ao mesmo tempo. Então, consciência silábica, consciência fonêmica,
fonológica. Tudo isso vai acontecendo junto na cabeça da criança. E o professor vai provocando o quê? O desafio para que a criança vá caminhando e aprendendo. É claro que a partir do momento que a criança entra na consciência, na fase fonológica e deixa a fase pré-fonológica, ela deixou aquela fase, ela está em outra parte. Mas às vezes a criança está nessa outra parte e ainda tem dificuldade de saber, por exemplo, o nome de todas as letras do alfabeto. Então ela precisa estudar e precisa saber o nome dessas letras. Muito bem? Tá certo? Para caminhar rumo à consciência dos fonemas, né? De fazer a relação não só mais de um pedaço do falado, mas entender que na hora de escrever morango, né? Que não basta só pôr o M ou só o O para fazer mo, que precisa pôr o M e o O, e isso precisa ser trabalhado. Mo, né? E aí a gente vai brincar com as letras e com o que a gente tem no dia a dia. Então, o nome, olha, tem a Mônica, a aluna da sala, a coleguinha que chama Mônica. Mônica ajuda a escrever morango, tem o mesmo som. Então, esse trabalho que o professor vai fazendo que vai introduzir aí a percepção das crianças nesse sentido, tá bom? Bom, então veja, né? Conhecimento, consciência silábica, consciência fonêmica, conhecimento das letras, conhecimento das relações fonema-grafema, finalmente, né? Ou seja, a criança vai chegar na fase que a gente chama de alfabética, né? Por aí ela passou, então, pela silábica alfabética ali, que é onde ela está começando a entender que não basta pôr só o M ou só o O para escrever morango, que ela precisa botar o M e o O, mas às vezes ela falha, então ela bota M-O, moran, mas aí ela põe o A e põe o Go. Então ela fez uma escrita silábica no A, no moran, no an, no moran, pôs o A, mas o mo e o go ela fez uma escrita alfabética já, porque ela está em processo de assimilação. Veja, não dá para a gente simplesmente só ensinar as letras para as crianças do alfabeto. Só isso não resolve. Mas também não adianta ficar ensinando a E ou U ou sílabas separadas, sem ela saber o nome das letras. Veja, é um conjunto de situações que precisam ser ensinadas ao mesmo tempo através das atividades. Pois bem, e como ensinar tudo isso, então, ao mesmo tempo, através de uma concepção construtivista? Será que é possível isso? Né? Ou será que para ensinar consciência fonológica ou fonema-grafema, relação fonema-grafema, eu vou usar, então, um sistema fonético? Né? É possível sim, tá? Através de situações problema, o professor precisa ser o mediador. Ele vai fazer a mediação, ele vai problematizar o que a criança está pensando, tá? E vai estabelecer ali uma ponte, tá? Do que ela já sabe para o que ela precisa saber. Então, o conhecimento que ela tem para o conhecimento real e o conhecimento, né, que ela precisa alcançar. E a famosa zona de conhecimento proximal. Então a criança precisa pensar que não basta pôr o M ou só o U para escrever morango. E aí o professor vai trazer, então falar, olha, precisa colocar mais uma letra. Será que Mônica pode te ajudar a escrever morango? Por exemplo, tá? Só para não perder o mesmo exemplo. Então eu dou as letras da palavra morango para uma criança silábica com valor e digo para ela, olha, você vai escrever morango aqui, tá? E todas essas letras compõem a palavra morango. Veja aí como é que você organiza elas para escrever morango. Você está induzindo, impulsionando, problematizando, porque a criança está acostumada a escrever com 3 letras. Você deu 6 para ela. E ela vai precisar dar um jeito de usar aquilo. Porque você está dizendo para ela que para escrever morango todas as letras são usadas. Você está problematizando, você está desafiando a hipótese que ela tem sobre aquilo, né? Você tá, ao mesmo tempo provocando para que ela caminhe, tá bom? Então as atividades para trazer isso, né? Elas precisam trazer para a criança fazer todo esse raciocínio mental e esse esforço cognitivo, ela precisa querer aprender a ler. Ela precisa querer aprender a escrever. Ninguém vai aprender, fazer um esforço gigantesco cognitivo desse, se não tem motivação. Então, trazer para dentro da escola práticas reais de leitura e escrita, né? Colocar a criança à disposição da criança a ideia e a necessidade da leitura. Então, é trabalhar mesmo gêneros textuais que possam efetivamente mostrar para a criança a necessidade de que ela precisa ler, né? Tratar as histórias tradicionais que a gente trata,
bilhetes que vão para casa, cartazes que serão feitos para algum evento que vai estar na escola, né? Ler um texto para outra turma, né? Ler uma adivinha para poder brincar, fazer um jogo de forca e preencher uma cruzadinha, enfim, coisas que fazem sentido e que são legais e que fazem parte do repertório e do universo infantil e que vão despertar a vontade da criança raciocinar por que que eu tenho que pôr o M e o O e não basta só pôr o O ou só o M, tá certo? Essa é a ideia. E não usar, obviamente, ou, né, aí vocês me conhecem, quem acompanha meu canal sabe que esse tipo de atividade, para mim, né, infelizmente, ela até pode cumprir em certa medida um papel de trazer o conhecimento silábico, porém, o letramento aqui, ele praticamente fica no nível zero, né? E a criança, né, ao alcançar a hipótese alfabética dentro dessa proposta, que era o método global que a gente tinha da velha cartilha Caminho Suave, ao qual eu fui, muitos de vocês talvez foram alfabetizados, além de não dar conta de todos os alunos, que a gente sabe disso também, ela vai deixar o letramento muito a desejar, né? A criança vai chegar ao nível alfabético sem a capacidade de produzir textos, né? A partir do momento que se você trabalhar dessa outra maneira, né? Trazendo textos que fazem parte da realidade, que têm interesse, né? Dando repertório de gênero de texto para essas crianças, tanto da leitura quanto da produção, produção coletiva, listas, enfim, uma série de coisas. Quando a criança alcançar a escrita alfabética, né, ela já vai ter um repertório textual capaz de oferecer a ela a possibilidade de reproduzir, de produzir textos, porque ela já produzia textos oralmente. E daí, a partir do momento que ela aprender a escrever, formalmente, ela vai poder produzir esses textos de forma, né, de maneira formal, tá certo? Então isso vai agregar, vai fazer com que essa criança alcance a hipótese alfabética e com letramento, né? Com capacidade de compreensão, interpretação de texto, porque tudo isso a criança pode fazer, gente, antes mesmo de aprender a ler e escrever, concorda comigo? Uma criança é capaz de interpretar um texto, desde que alguém leia para ela, sem necessariamente saber ler, né? Então, esse trabalho precisa ser feito também em conjunto e ao mesmo tempo, tá bom? Então, assim, para finalizar, é necessário trabalhar consciência fonológica e silábica com as crianças no processo de alfabetização, mas, ao mesmo tempo, é necessário trabalhar de forma a construir isso dentro da criança, né? O professor mediando e problematizando. Então, é perfeitamente possível, né, juntar a psicogênese da língua escrita e a concepção, né, de consciência fonológica também. Uma está extremamente ligada à outra e essa mistura, ao meu ver, é a melhor mistura que um professor alfabetizador pode fazer para alcançar resultados relativamente ou significativamente rápidos, tá bom? No processo de alfabetização, né? Um trabalho intenso com esse tipo de atividades, né? Com uma rotina bem delineada, com intervenções bem feitas, a tendência de os alunos se alfabetizarem, além de você conseguir atingir todos, você atingir com uma certa velocidade, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já sabe, se gostou, deixe seu like, compartilhe o vídeo, faça seus comentários e até a próxima. Um abraço, muito obrigado.